Boa tarde a todos. Olha, a minha história é comprida. Eu casei em 68 e já vim morar aqui. Já existia a comunidade, já existia uma igreja aqui no Curuçu. A igreja era pequena, de madeira. E depois, com o passar dos anos, a igreja caiu, ficou velha, porque de madeira não tem muita resistência ao tempo. Então, passou a ser construída essa de material, mas eu não me lembro que ano foi construída essa. Mas eu faço 55 anos que moro aqui no Curuçu. A população aqui no Curuçu era grande. Tinha muitos moradores e vinha também uma grande parte de pessoas do Rincão dos Silvas, que chamam, que é Pasto dos Ladrões. Então, eles participavam com o Curuçu e o Curuçu participava com o Pasto dos Ladrões. Eram vizinhos de comunidade. A Vila Ipiranga deve ter mais da metade da Vila Ipiranga é moradores aqui do Curuçu. Isso, o meu sogro, quando vivo, Bibiano Moraes, fez um levantamento. Tinha 54 famílias do Curuçu morando na Vila Ipiranga. Tinha sempre a mais entendida, o capelão da comunidade, que fazia todos os domingos. Tinha um terço, umas orações, e depois da comunidade se reunir para as orações aqui no Curuçu, eles faziam outras diversões, como também faziam carreira. Aqui na estrada, aqui do lado, tinha uma estrada mais ou menos, não era muito boa, mas corria carreira. Então tinha a turma do Pasto dos Ladrões, a comunidade do Curuçu, tu imagina, só daqui mais de 50 famílias saiu para Vila Ipiranga, então era uma comunidade grande. Eles comiam 4 vacas nas festas de igreja. E ovelha e galinha. Naquela época que eu fui da parte da diretoria, o Getúlio e eu, era da diretoria, presidente, ou vice-presidente, ou tesoureiro, alguma coisa, nós sempre participava. Isso foi desde o ano 70 até nós ir para a cidade 10 anos, depois voltamos, continuamos participando da diretoria. Nós matava em torno de 40, 50 galinhas, fazia o tempero, recheava, assava no forno de barro, um forno grande, e depois trazia para vender aqui de madrugada. Chegava na comunidade, um carro com as galinhas recheadas, dentro de uma gamela bem grande, e trazia depois os bolos, que também era feito lá na nossa casa, porque tinha um forno grande, as mulheres do Curuçu iam para lá, se mudavam. Ficava 3, 4 dias lá fazendo doce de calda, fazendo os bolos, as tortas, recheando e preparando a festa. Então, não era uma pessoa, era a comunidade, se reunia em torno de 10, 15 mulheres fazendo doce. Os jovens participavam também, eles tinham por obrigações de, além da escola, ter o catequese, né? A catequese era muito importante também. A professora que trabalhava aqui, ela era muito religiosa, então ela exigia muito essa parte também, que é a parte religiosa na comunidade. Eu, quando vim morar aqui, já existia a igreja, mas o meu sogro, que era o seu João Bibiano Batista Moraes, o pai do Getúlio, ele contava que a mãe dele, a dona Jesorina Batista Moraes, popularmente conhecida por Cidá, ela era fazendeira, naquela época ela era fazendeira e viúva, então ela tinha uma fazenda grande, uma propriedade grande, tinha uma sesmaria, que antigamente era dividido por taipas de pedra ou por valetas, e ela tinha essa sesmaria. E começou a dar uma peste no gado dela, e ela fez uma promessa, que se por acaso Deus ajudasse ela, que ela pudesse curar aquele gado dela, que naquela época não existia medicamento para o gado, nem veterinário, ela ia erguer uma igreja, onde ela ergueu uma igrejinha pequena de madeira, e que depois passou essa maiorzinha um pouco. E o nome São Sebastião, em homenagem a São Sebastião, porque ele é o protetor dos animais. Eu cheguei no Curuçu em 1885 e daí comecei aqui, entrei na diretoria com todos os outros companheiros. Aí eu entrava numa diretoria, ia para outra, sempre eu estava junto, né? E daí caiu a igreja, aquela de madeira, nós construímos essa outra de material que está aí, né? E fomos batalhando, né? E depois
requeremos papel para fazer o pavilhão aqui na comunidade, né? Isso por intermédio da prefeitura, mas foi o governo que auxiliou isso aqui, né? Então temos toda essa estrutura aqui, né? E naquele tempo era muito difícil, mas agora tá bom aqui agora. Que foi a dona Geni que deu aqui um terreno grande aqui para construir a igreja, né? E não deu escritura. Quando nós fomos construir o pavilhão aqui, eles pediram a escritura. E daí não foi fácil, o marido dela já tinha morrido, né? Até eu fui lá, eu era o presidente na época, né? Fui lá, conversei com ela entrou de acordo, deu a escritura, escriturou. E escriturou aquela parte bem pequena, né? Ficou essa outra parte para baixo ali, né? O que nós estava fechado, que nós ocupava, ela perguntou quantos metros era, daí eu disse, tinha medido, né? E daí recebemos a escritura. Vamos construir o clube aqui, ficou muito apertado ali, eu como já estava proprietário aqui dessa área do lado, doei mais um pedacinho ali, né? E daí deu para fazer o postinho de saúde ali, né? Era para ser feito o posto de saúde aqui, né? E eu, por bem, achei que ficava melhor ali, daí eles aceitaram a mudança, né? Mas, olha, tinha um campo de futebol aí, né? Que funcionava aqui, né? E depois do decorrer do tempo, né, o pessoal foram saindo, né? Tinha uma cancha de bocha aí também, né? Foram abandonando aquilo ali, os moradores foram saindo, indo para a cidade, né? Pois a dona Geni era mulher do finado Assis, né? Assis Silveira, né? Ela que era a esposa dele, que era dona dessa área aqui, que doaram aí, né? O Curuçu era bem evoluído, porque tinha um bodegão de campanha. Essa bodega tinha tecido, tinha bala, tinha pirulito, maribela, aquelas bolachinhas recheadas de antigamente. Tinha aqui no Curuçu. E tinha também açougue, que matavam e picavam uma vez por semana, matavam um gado. Então, o Curuçu era bem desertificado de pessoas trabalhando e organizando as coisas. Só que com o tempo foi desmoronando as coisas, né? Por causa do tempo, como é hoje em dia, né? Hoje em dia o colégio aqui do Curuçu incentiva muito as crianças para ficar na propriedade rural. Muito válido, bonito, bom. Isso é um incentivo que vem da prefeitura. A Secretaria de Educação do município, que está fazendo esse trabalho muito bem feito, muito bonito. Aqui tem o posto de saúde, tem a agente de saúde que visita as casas uma vez por mês, espaço de casa em casa, ver o que as pessoas precisam, se precisa de medicação, se precisa de uma consulta, agente de saúde que faz o encaminhamento. E a escola tem também, junto com a escola, o grupo de mães. As mulheres do Curuçu, o clube de mães. E a gente se reúne uma vez por mês, joga bolãozinho, a gente faz amigo secreto, a gente faz... Aquela pessoa que faz mais ponto do bolãozinho tem a oportunidade de escolher os melhores prêmios. Cada um traz alguma coisa e põe em cima da mesa. Daí quem fez mais ponto vai escolhendo os prêmios. Então a gente faz uma reunião e a gente se diverte. Passa uma tarde que a gente não vê passar as horas. Cada uma traz um lanche, bota todo junto ali e a gente se diverte. Mas vale a pena participar, quem nunca participou, participar, porque é muito bom. Fala. A respeito da primeira aula que eu tive aqui no Curuçu, quando guri, foi na casa do falecido Nicanor Moraes, que é a bisavô do Felipe, pai do avô do Juarez e bisavô do Felipe. O primeiro galope que eu tive na escola foi na casa dele. Ele trouxe uma professora particular e combinou com os vizinhos, cada um pagava um pouco. E a escola era lá na casa dele, dentro da própria casa. Botou umas classes, fez umas classes lá. E a primeira escola que eu participei aqui no Curuçu, como desde criança, quando precisei, a primeira escola foi na casa do seu Nicanor Moraes. Depois aí teve ali na Marilu, teve uma escola, depois tinha outra aqui. Aqui acho que foi a primeira, depois lá. Teve duas escolas aqui na época do Curuçu, do município daí. Pago pelo município. Mas a primeira era pago
pais das crianças. Primeira escola que eu tive era o meu pai e os companheiros dele aí, os vizinhos, que pagaram a professora na casa do seu Nicanor Moraes. Bom, boa tarde a todos. Falar um pouquinho sobre a ajuda da prefeitura, né, aqui na comunidade, que é uma coisa muito importante, né? As comunidades do interior têm esse auxílio, essa ajuda, né? Hoje a gente está tendo uma reforma geral nas estradas aqui, que estava precisando já. Estão fazendo um serviço muito bem feito, né? Essa parte de acessibilidade das propriedades é uma coisa importante, tem que ter, né? Isso é o princípio do interior, é esse, né? Ter estrada de qualidade. A gente tem também aqui a questão da água, né? A água comunitária também, que é importantíssimo. Tem um serviço muito bom de prestação desse serviço aqui na comunidade. Tem também a questão da coleta de lixo, que é uma coisa importante também, né? Que é feita a coleta de lixo seletiva aqui na comunidade. Se eu não me engano, é uma vez por mês, né? A coleta de lixo, né? Então, isso é muito importante. E tem a questão da escola também, né? Que eu acho que é o pilar da comunidade hoje, né? Como a dona Elizabeth muito bem colocou para nós aqui, a escola é onde começa tudo, a educação das crianças, né? Essa migração das pessoas da comunidade, do interior para a cidade, que antigamente ocorria muito, hoje já é bem mais raro, não é nada comum, né? E isso com o auxílio da escola, né? Com o princípio da educação, incentivar as crianças a ficarem no interior. Isso é muito importante, né? Então a escola nossa hoje é o pilar da comunidade. Meu nome é Felipe Assis de Moraes, sou coordenador da comunidade, hoje aqui da nossa capela São Sebastião, Curuçu. E eu, a equipe nossa da diretoria aqui, o Maurício, o Juarez, todos os outros da comunidade, nossos amigos aqui presentes, temos o prazer de convidar a população geral aí da cidade, do interior, né, as localidades vizinhas, para a nossa festa, que vai ocorrer agora dia 8, domingo, agora. Às 10 horas vai ter a missa, meio-dia vai ter um churrasco bem suculento, servido aí para o pessoal, bebidas em geral também, às 2 horas saladas, enfim, né? Às 2 horas vai ter a reunião dançante, né? E depois, no final da tarde, a gente vai sortear a rifa, né? Que a gente está vendendo aí para o pessoal, às 5, 5h30 por aí. Então, todo mundo convidado para a festa. Se Deus quiser, vocês ajudar nós, vai ter uma baita festa no Curuçu domingo.